Olá, aqui quem fala é o professor Bruno Leal, tudo bem? Nós vamos abordar na aula de hoje um assunto fundamental, importantíssimo, que cai bastante, tanto em concursos públicos civis, quanto nos militares, quanto nos Enems da vida, vestibulares, enfim. Se o edital do seu concurso pediu análise combinatória, a probabilidade de que caia na prova é quase 100%. A chance é altíssima. Tá legal? Então vamos lá, passo a passo, com calma. Por quê? Porque é um assunto bem amplo, bem complexo. É difícil tanto para explicar quanto para aprender, mas juntos nós vamos conseguir. Tá bom? Sem medo, peito aberto, vamos encarar esse assunto e vamos dominá-lo. Não com 5 exemplos, 6 exemplos, mas após pelo menos aí uns 30, 40 exercícios. Nossa primeira questão é a seguinte: 4 atletas participam de uma corrida. Quantos resultados existem para o primeiro, segundo e terceiro lugares? A palavra-chave numa questão de análise combinatória é a palavra quantos. Quantos resultados existem para o primeiro, segundo e terceiro lugares? O que ele está querendo na verdade? São 4 atletas. Vamos supor, para nos ajudar a pensar, Usain Bolt, Asafa Powell, Johan Blake e o favorito absoluto Bruno Leal. 4 atletas vão disputar aí a final dos 100 metros rasos. Beleza. Mundo inteiro de olho. De quantas maneiras diferentes você pode configurar o pódio, né, para a entrega de medalhas? Você pode ter, por exemplo, Bolt, Bruno e Powell. Você pode ter Bruno, sonhar não custa nada, Blake e Bolt. Você pode ter, por exemplo, Powell, Bolt e Blake, e assim por diante. O problema é que se nós decidirmos contar nos dedos, enumerando todas as alternativas, nós vamos perder muito tempo. O ideal é que a gente estabeleça uma mecânica, um raciocínio, um processo que nos permita encontrar o resultado que ele pediu com facilidade. E é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Antes de mais nada, nós vamos entender o que ele está pedindo, o que está acontecendo no enunciado. Há um evento ocorrendo. O evento é que 4 atletas estão participando de uma corrida. O que ele quer saber é quantos resultados possíveis, diferentes, existem para o pódio, para a formação do pódio, né? Para a definição do primeiro, segundo e terceiro lugares. Então, para respondermos a pergunta, nós devemos cumprir 3 etapas, tomar 3 decisões. Isso é muito importante agora. É você descobrir de quantas etapas o processo é formado. Quantas decisões nós devemos tomar? São 3. Primeira, descobrir de quantas maneiras podemos obter o vencedor. Segunda, de quantas maneiras podemos obter o segundo colocado, o vice-campeão. Terceira, de quantas maneiras podemos obter o terceiro colocado, quem vai levar a medalha de bronze. Vamos lá então. Primeira etapa, definição do primeiro colocado. São 4 atletas, supostamente, por exemplo, Bolt, Blake, Powell e Leal. Bruno Leal. Qualquer um dos 4, pelo menos teoricamente, pode ser o vencedor, pode ser o primeiro colocado. Então são 4 resultados possíveis para a primeira colocação. Segunda etapa, nós vamos definir o segundo colocado. Vamos supor que deu o óbvio, né? Venceu o Bruno Leal. O Bruno Leal venceu. Ele pode ser ao mesmo tempo o primeiro e o segundo? Não, né? Então, tirando o Bruno da brincadeira, sobram 3 atletas: Bolt, Powell e Blake.
Qualquer um dos três pode ser o segundo colocado, não é isso? Então vamos supor que tenha sido Usain Bolt o segundo colocado. Sobram dois atletas, Powell e Blake. Qualquer um dos dois pode ser o terceiro colocado, não é isso? Então há 4 resultados possíveis para o vencedor, 3 para o segundo colocado e 2 para o terceiro colocado. Vamos agora enunciar o chamado princípio fundamental da contagem. Importantíssimo, aparece o tempo todo dentro da combinatória. A aula de hoje é só sobre ele. Nós vamos resolver diversos exercícios utilizando apenas o princípio fundamental da contagem, enfim. Portanto, nós temos que, antes de mais nada, saber do que se trata. Se você tem uma atividade, um evento, composto por 2 etapas, digamos assim. A primeira etapa ela pode ser realizada, ela pode se desenvolver, digamos, de N maneiras diferentes, enquanto que a segunda, digamos, por N modos diferentes. Então, o evento como um todo, a atividade como um todo, pode ser desenvolvida, realizada de N vezes N maneiras diferentes. Traduz para o português, pelo amor de Deus, Bruno, por favor. A nossa pergunta foi: quantos resultados existem para o primeiro, segundo e terceiro lugares? Então, é um evento composto por 3 etapas. A primeira etapa ela pode se desenvolver, ela pode acontecer de 4 maneiras diferentes. A segunda, 3 maneiras, a terceira, 2 maneiras, conforme comentamos há pouco. Agora, o evento como um todo, que é justamente o que ele quer, né? As 3 etapas juntas, elas podem ocorrer de 4 vezes 3 vezes 2, 24 maneiras diferentes. Então basta você multiplicar todo mundo. Basta multiplicar o 4 pelo 3 pelo 2. Então o gabarito desse exercício é 24. Há 24 possíveis pódios, né? 24 pódios diferentes para essa corrida. Questão 2. De quantos modos 3 pessoas podem ficar em fila indiana? Vamos lá, mais uma vez. De quantos modos 3 pessoas podem ficar em fila indiana? Para formar a fila com 3 pessoas, né, eu preciso cumprir 3 etapas. Primeiro, definir quem vai na cabeça da fila, quer dizer, quem é o primeiro da fila. Segunda etapa, definir quem é o segundo da fila, quem vai no meio da fila. Finalmente, quem é o último da fila, quem vai no final da fila. Então, essa questão é composta por 3 etapas. Vamos supor 3 pessoas na fila: Rosângela, Daniela e Sofia. Ok? Quantas possibilidades existem para a primeira pessoa da fila? 3. Pode ser tanto a Rosângela, quanto a Sofia, quanto a Daniela. Não é verdade? Vamos supor que seja a Sofia, a primeira pessoa da fila. Sobram 2 pessoas, não é isso? Rosângela e Daniela. De quantas maneiras, então, você pode obter a segunda pessoa da fila? 2. Qualquer uma dessas 2 pode ser a segunda da fila. Vamos supor, Rosângela. Sobrou a Daniela, que necessariamente irá ocupar a terceira posição da fila. Então, no último lugar, há apenas uma possibilidade de escolha, que é a pessoa que sobrou, que é, no caso do exemplo que eu dei, a Daniela. Basta agora aplicarmos o PFC, Princípio Fundamental da Contagem. 3 vezes 2 vezes 1. 6 diferentes filas indianas nós podemos obter com 3 pessoas. Tá legal? Simples assim, fácil assim. Claro que nem sempre vai ser tão fácil, mas eu gostaria que você desde já começasse a pegar o roteiro, o passo a passo, como você aborda a questão de combinatória. Porque você vai seguir esse processo, esse roteiro, em todas as questões, inclusive nas mais complexas. A questão 3 é um pouquinho melhor. O Sistema Telefônico de São Paulo
utiliza 9 dígitos para designar os diversos telefones. Supondo que o primeiro dígito seja sempre 9 e que o dígito 0 não seja utilizado para designar estações, segundo e terceiro dígitos, quantos números de telefones diferentes poderemos ter? Vamos ler mais uma vez o enunciado. O Sistema Telefônico de São Paulo utiliza 9 dígitos para designar os diversos telefones. No final ele pergunta quantos números de telefones diferentes poderemos ter. O evento é você montar um número de telefone, não é isso? É você compor um número de telefone, claro que observando as condições estabelecidas pelo enunciado. Se o telefone é composto por 9 dígitos, então nós temos 9 etapas a cumprir. Cada etapa consiste na definição, na escolha de um dígito específico. Tá legal? Então são 9 etapas que deveremos cumprir para resolver a questão. Continuando então a leitura do enunciado. Supondo que o primeiro dígito seja sempre 9. Isso quer dizer que eu não tenho escolha a fazer com relação ao primeiro dígito. Eu sou obrigado a utilizar o dígito 9. Então, há um resultado possível apenas, uma possibilidade possível de escolha apenas no primeiro dígito, já que o enunciado me obriga a escolher o 9. Os números de telefone precisam começar por 9. Tá legal? Logo depois, o enunciado diz que o dígito 0 não pode ser utilizado para designar o que ele chamou de estações, o segundo e o terceiro dígitos. Ele disse que o segundo e o terceiro dígitos formam as chamadas estações. E numa estação não pode aparecer o dígito 0, ok? Eu posso colocar qualquer dígito numa estação, exceto o 0, ok? Portanto, no segundo dígito eu tenho 9 resultados possíveis, qualquer algarismo de 1 a 9, beleza? Lembrando que de 0 a 9 são 10 algarismos possíveis, não é isso? 10 dígitos possíveis. Se o 0 está proibido, se o 0 não pode, então há 9 possibilidades para a segunda etapa do problema, para a definição do segundo dígito, ok? Não podemos colocar o algarismo 0. Vamos agora ver de quantas maneiras nós podemos definir o terceiro dígito do telefone. Também 9 maneiras diferentes. Por quê? É o mesmo raciocínio da segunda etapa, já que ele disse que as estações são o segundo e terceiro dígitos. Legal? Então, segundo e terceiro dígitos designam, representam as estações. E numa estação não pode entrar o algarismo 0. Ok? Então, analogamente à segunda etapa, nós temos 9 possibilidades para a terceira. Com relação à quarta etapa, repare que nada foi dito em termos de restrição para o quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono dígito de telefone. Nada foi dito. Ele só disse que o primeiro algarismo, o primeiro dígito deveria ser obrigatoriamente o 9 e que o 0 não poderia aparecer nem no segundo, nem no terceiro dígito. Do quarto em diante nada foi dito. Então não há qualquer restrição para o quarto dígito, para o quinto, para o sexto, para o sétimo, para o oitavo e para o nono. Portanto, cada um deles pode ser escolhido de 10 maneiras diferentes. Então há 10 resultados possíveis para o quarto dígito, para o quinto, para o sexto, para o sétimo, para o oitavo e para o nono, já que de 0 a 9 são exatamente 10 algarismos. Portanto, confirmando,
da quinta à nona etapas, para você escolher o quinto dígito, o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono telefone, 10 possibilidades cada um, pois não há qualquer restrição. Beleza? Agora, para você montar o número do telefone inteiro, né? Quer dizer, as 9 etapas juntas, você precisa simplesmente multiplicar todos os resultados obtidos até então. Então, primeira etapa, uma possibilidade, segunda 9, terceira 9, da quarta em diante 10 possibilidades cada uma. Então é só multiplicar todo mundo. 1 vezes 9 vezes 9 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Ok? Pelo chamado princípio fundamental da contagem. Vai dar 9 vezes 9, 81, com 6 zeros no final, 81 milhões. Tá legal? Foi uma questão interessante, um pouco mais trabalhosa, um pouco mais difícil que as anteriores, e você precisa desde já se acostumar com isso, com decisões a tomar, com restrições, com etapas a cumprir, com algum obstáculo, alguma peneira, alguma restrição. Tá legal? Vamos, a partir de agora, analisar mais exercícios problemáticos como esse, em relação a uma ou outra etapa da sua resolução. Questão 4, muito tradicional. Quantos números de 3 algarismos distintos podem ser formados, dispondo dos algarismos 1, 2, 3, 4 e 5? O teu objetivo é formar um número de 3 algarismos. Se ele tem 3 algarismos, então são 3 decisões a tomar. Primeira, escolher o algarismo das centenas. Segunda, escolher o algarismo das dezenas. Terceira, escolher o algarismo das unidades. É fundamental você ter em mente, numa questão de combinatória, que a palavra-chave é quantos e não qual. Comentamos isso no comecinho da aula, né? O que eu quero dizer com isso? Lembra aquela primeira questão da corrida? A pergunta foi: de quantas maneiras diferentes nós podemos obter o primeiro, segundo e terceiro lugares? Quem de fato ganhou a corrida? Qual dos 4 na prática venceu? Bolt, Powell, Blake ou Bruno? Tanto faz. A combinatória não quer saber quem venceu a corrida, e sim quantos poderiam vencer. Quem chegou em segundo na corrida? Tanto faz para a combinatória, ela não quer saber isso. Ela quer saber quantos atletas poderiam ter chegado em segundo. Da mesma forma, não interessa para a combinatória quem chegou em terceiro, e sim quantos podiam chegar em terceiro. Está claro isso aí? O que importa para a combinatória é quantos e não quais. Da mesma forma, na segunda questão, de quantas maneiras 3 pessoas podiam ficar em fila indiano? Tanto faz para a combinatória quem é a primeira pessoa da fila. No exemplo que eu dei, foi a Sofia. Agora, na prática, tanto faz. Daniele, Rosângela, Sofia, qual das 3 de fato foi a primeira da fila? O que importa para a combinatória é que para a primeira posição havia 3 possibilidades, como também havia 2 possibilidades para a segunda posição da fila, para o meio da fila, e uma possibilidade só para o final, para a última pessoa da fila. É isso que interessa para a combinatória, não quem ocupa a posição, e sim quantos podem ocupar aquela posição. Da mesma forma, para a combinatória, não importa o número de telefone específico. Por exemplo, 974750709. Um telefone possível. Não importa para ela isso. O que importa é que havia, ao todo, 81 milhões de telefones possíveis, né, dentro das circunstâncias estabelecidas pelo enunciado. Então, para a combinatória, o que importa é isso. Eu posso montar 81 milhões de telefones diferentes
eu posso dispor de 81 milhões de linhas de telefone diferentes, certo? Dentro das condições dadas pelo enunciado. Agora, qual é o teu número de telefone específico? Para a combinatória não interessa. Por que eu estou dando essa volta toda? Vamos lá. A primeira etapa do nosso exercício é escolher o algarismo das centenas, né? O primeiro algarismo do número. Como ao todo são 5 algarismos disponíveis, 1, 2, 3, 4 e 5, eu tenho 5 possibilidades de escolha, ok? Então a primeira etapa do problema consiste em escolher o algarismo das centenas, né? Do número, o primeiro algarismo do número. Como eu tenho 5 algarismos disponíveis, eu tenho 5 possibilidades. Agora surge uma dúvida que quase todo mundo acaba me perguntando nas aulas presenciais. A pergunta é a seguinte: os 5 que nós obtivemos aqui, como total de possibilidades para o primeiro algarismo do número das centenas, é o mesmo 5 aqui de cima? Sim ou não? Não. Esse 5 aqui de cima, que está marcado, que está grifado, é um dos algarismos que eu tenho à disposição para escolher. Mas conforme eu acabei de falar, para a combinatória, não importa quem você escolheu. Não importa para ela se você escolheu para as centenas o algarismo 1, 2, 3, 4 ou 5. O que importa é que você tinha 5 algarismos ao todo disponíveis para escolher. Ok? Qual dos 5 você escolheu? Tanto faz. Pode ter sido 2, o 1, o próprio 5, 4, 3, enfim. Não confundam as coisas, ok? O 5 aqui de baixo em vermelho indica o total de algarismos disponíveis, não o algarismo que você, porventura, pode vir a ter escolhido. Da mesma forma, se você escolheu um algarismo qualquer um dos 5 disponíveis para ocupar a centena, ele não pode voltar na segunda casa, nas dezenas. Por quê? Porque o enunciado disse que o objetivo é você formar números de 3 algarismos distintos. Quer dizer, diferentes. O algarismo que você escolheu para ocupar as centenas não pode voltar nas dezenas. Beleza? Então, eu só tenho 4 possibilidades para as dezenas, para a segunda casa. Qualquer um dos 4 algarismos que sobrou após a escolha do primeiro. Ok? Para a terceira etapa, a mesma coisa. Os algarismos que você escolheu para ocupar a centena e a dezena não podem voltar mais. Então, na unidade, eu tenho 3 algarismos restantes. Qualquer um dos 3 eu posso escolher para ocupar a última casa. Tá legal? Então, na última posição, nas unidades, eu tenho 3 possibilidades de escolha. Mais uma vez, esse 3 que eu acabei de grifar tem a ver com este aqui de cima? Não. Não, porque o que importa para a combinatória não é quem você escolheu, e sim quantos você tem à disposição para escolher. Portanto, pelo princípio fundamental da contagem, basta multiplicar todo mundo. 5 vezes 4 vezes 3 dá 60 possíveis números de 3 algarismos, os 3 algarismos distintos uns dos outros, não é isso? Tendo à disposição do 1 ao 5. Tá legal? Beleza? A questão 5 é muito simples, muito fácil. Um homem vai a um restaurante disposto a comer um só tipo de carne e uma só sobremesa. O cardápio oferece 8 pratos distintos de carne e 5 de sobremesa. De quantas formas pode um homem fazer sua refeição? Vamos mais uma vez ler o enunciado. Um homem vai a um restaurante disposto a comer um só tipo de carne e uma só sobremesa. Então, são 2 decisões
que esse homem precisa tomar. Primeira decisão, ele vai escolher a carne que deseja comer. O cardápio oferece 8 pratos distintos de carne. Então ele tem 8 possibilidades de escolha. Ele pode escolher qualquer um dos 8 pratos. Segunda decisão, ele deve escolher a sobremesa. O enunciado nos diz que o cardápio oferece 5 opções de sobremesa. Então ele tem 5 possibilidades de escolha para a sobremesa. Beleza? Tranquilo? Então, se ele tem 8 possibilidades de escolha para a carne e 5 para a sobremesa, as 2 decisões juntas podem ser tomadas de 8 vezes 5, 40 maneiras diferentes. Confirmando pelo princípio fundamental da contagem, nós podemos tomar as 2 decisões de 8 vezes 5, 40 maneiras diferentes. Tá legal? Está começando a entender o espírito da coisa? Está começando a pegar o jeito da matéria? Nós vamos conseguir, eu tenho certeza. Questão 6 da EA 2011, Sargento da Aeronáutica, né? Formato, tamanho e cor são as características que diferem as etiquetas indicadoras de preço dos produtos de uma loja. Se elas podem ter 2 formatos, 3 tamanhos e 5 cores, o número máximo de preços distintos dos produtos da loja é? Vamos ler mais uma vez o enunciado. Formato, tamanho e cor são as características que diferem as etiquetas indicadoras de preço dos produtos de uma loja. Ou seja, para você estipular o preço final de um produto nessa loja, são 3 etapas a observar, 3 decisões, digamos assim, a cumprir. Primeira, perceber qual é o formato do produto. Segunda, o tamanho. Terceira, a cor. Ok? Se elas podem ter 2 formatos, 3 tamanhos e 5 cores, o número máximo de preços distintos dos produtos da loja é? Ora, basta nós aplicarmos o princípio fundamental da contagem, não tem mistério, tranquilão, é só multiplicar 2 pelo 3, pelo 5, o resultado é 30, só isso, gabarito, letra B. 2 vezes 3 vezes 5, 30. Mais uma vez, a primeira etapa, 2 possibilidades, já que são 2 formatos possíveis. Segunda etapa, 3 possibilidades, já que são 3 tamanhos possíveis. Terceira etapa, 5 possibilidades, já que são 5 cores possíveis. As 3 etapas juntas, PFC, na veia, sem pestanejar, 2 vezes 3 vezes 5, 30.